A eleição para a presidência da Câmara, o primeiro cargo na sucessão do presidente da República. 14 deputados estão na disputa e o resultado pode sair só de madrugada. Comissão encerra a sessão sem votar recurso do deputado afastado Eduardo Cunha contra a cassação. E a novela vai continuar amanhã. Imagens mostram o roubo de R$500 milhão de agência bancária dentro de uma associação militar em São Paulo. No Rio de Janeiro, turistas franceses são parados em blitz e descobrem que alugaram um carro roubado. Pastor acusado de pedofilia afirma que é inocente em vídeo divulgado na internet. Eu fui acusado, julgado, maltratado. Nova primeira-ministra assume o governo da Inglaterra. A caçada virtual, que já é o terceiro joguinho mais baixado da história. Histórias de ouro. O SBT Brasil entrevista um dos grandes ídolos do esporte brasileiro. A gente vai bater um papo agora com ele, com um dos maiores atletas de todos os tempos, Oscar Schmidt. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Criminosos invadiram a sede da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar de São Paulo e roubaram mais de R$500 milhão de uma agência bancária que fica dentro do prédio. Absurdo, né, Joseval? E o SBT Brasil teve acesso a imagens exclusivas da ação dos bandidos. E mais um político foi assassinado na Baixada Fluminense. Já é o 11º caso em 9 meses. Uma briga entre taxistas e motoristas do aplicativo Uber terminou com 2 pessoas feridas em Porto Alegre. Um casal de turistas franceses alugou um carro no Aeroporto Internacional do Rio sem saber que o veículo era roubado. Eles só descobriram que haviam sido enganados durante uma blitz da polícia. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Segundo o governo francês, o grupo radical Estado Islâmico teria um plano para atacar a delegação do país nos Jogos do Rio. Política. Deputados elegem neste momento o novo presidente da Câmara. E o repórter Tiago Nolasco tem as informações ao vivo. Tiago, boa noite. Então, depois de muitas negociações e desistências também, né, Tiago? Quantos candidatos estão na disputa? Como você viu aí, a sessão para a escolha do novo presidente da Câmara mudou de horário várias vezes em função da Comissão de Constituição e Justiça, que analisava um recurso de Eduardo Cunha. Apesar do esforço, a votação na CCJ ficou para amanhã. Você vai ver daqui a pouco. Uma reportagem especial com o maior ídolo do basquete brasileiro. E a nova febre entre a garotada. Jogo de caçada virtual é o terceiro mais baixado da história. A gente volta já já. No Reino Unido, David Cameron entregou o cargo de primeiro-ministro depois de 6 anos na liderança do governo. E a conservadora Theresa May assumiu o posto com o desafio de superar a saída dos britânicos da União Europeia. A correspondente do SBT em Nova York, Ilha Rocha, recebeu o Portuguese Brazilian Awards, premiação voltada às comunidades brasileira e portuguesa nos Estados Unidos. Estreia hoje, às 9h30 da noite, aqui no SBT, A Garota da Moto. É uma série que conta a história da motogirl Joana. Assim como ela, sabemos, é cada vez maior o número de mulheres que trabalham sobre 2 rodas. E lançado há apenas uma semana em alguns países, o jogo com personagens do desenho Pokémon virou um fenômeno na internet. Tornou-se o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos e um dos games mais acessados da história. Veja em instantes a entrevista com o maior ídolo do basquete brasileiro. E o som alto de uma boa guitarra na terra do samba. É o que você vai ver já já.
E voltamos a falar sobre a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados. O repórter Tiago Nolasco traz novas informações ao vivo. Tiago, então, dá para fazer uma previsão a que horas sai o resultado? Obrigada, Tiago. E a partir de hoje, o SBT Brasil vai apresentar entrevistas com grandes ídolos do esporte. São histórias de quem brilhou nos Jogos Olímpicos. Bom, então vamos começar. Na estreia, Luiz Altenhofen conversa com o maior cestinha da história do basquete brasileiro, seu Oscar, o Mão Santa. Você pode rever essa e outras reportagens no site do SBT. Há 23 dias dos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira masculina de ginástica treina para buscar medalhas, tomando todo cuidado para evitar lesões. O zagueiro colombiano Mina, do Palmeiras, vai ficar 2 meses afastado por causa de uma contusão e está fora da Olimpíada do Rio. Ele se machucou depois de marcar o gol do Palmeiras no empate com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. No Dia Mundial do Rock, o SBT Brasil te leva a uma viagem por um dos ritmos mais populares do planeta. O repórter Cid Marcos encontrou na terra do samba muita gente que gosta mesmo é do som alto de uma guitarra. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.